Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mari Santos e hoje eu venho trazer o testemunho da Cristiane para vocês assistirem juntamente comigo, porque eu sei que o Senhor vai falar muito com você, mulher, homem, tá? Espero que vocês assistam até o final e entendam o que o espírito da sensualidade pode fazer na tua vida. Cristiane, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu vivi e eu tenho certeza que vai edificar muito a vida dos irmãos. Irmãos, assim, eu tive uma infância muito difícil, né? Eu, meus irmãos, minha mãe, porque meu pai separou da minha mãe ficou com 3 filhos, então a nossa vida foi muito difícil. E uma certa época da minha vida, eu tinha já uns 10, 12 anos. Eu sempre queria casar. E eu orava, Deus, eu quero casar, eu quero casar. Aí eu morava com a minha avó, depois morava com a minha tia, voltava, morava com a minha mãe. E eu sempre... Então eu era aquela criança assim que ficava na casa de todo mundo. E eu falava pra Deus, falava, Senhor, eu quero casar, eu quero ter minha casa, eu quero ter minha vida, eu quero casar. E orava. Irmãos, e aí... Eu sempre gostava de orar, né, fazer campanhas. E o pastor da nossa igreja... Eles precisavam de uma pessoa para trabalhar e eu fui, né, para trabalhar na casa deles. E eu lembro que lá, quando eu cheguei lá para trabalhar, a pastora também gostava de orar, de fazer campanha. E eu sempre pensava, eu quero casar, e falando com Deus. E aí, irmãos, quando foi um dia, Deus mandou eu entregar um recado para uma pessoa, mas eu não conhecia essa pessoa. E Deus me revelou o número do telefone dessa pessoa. E eu liguei e falei assim, olha, o Senhor me mostra que você sentado num bar e levando um tiro. E aí ele falou assim pra mim, como que você me conhece? Eu falei, não, eu não te conheço, e desliguei o telefone. E aí ele mandou mensagem, falou assim, olha, realmente eu estou sentado num bar, é uma pegadinha, de onde você está? Você está me vendo? É uma pegadinha, eu não gosto de pegadinha. E eu falei, não, não é uma pegadinha, eu tô no setor tal e tal, e eu tava orando e Deus me mostrou. E aí a gente começou a trocar mensagem, conversar, ele falou, não, eu só acredito se eu te conhecer. Então tá bom, e aí eu fui, irmão, conhecer, e era esse rapaz. Aí a gente marcou no terminal pra se conhecer e tal, e ele falou assim, nossa, mas eu tô impressionado, foi Deus mesmo que te usou, porque eu sou desviado da igreja, e realmente eu tava sentado num bar e tal, e foi. Só que eu, irmãos, como eu queria tanto casar, eu pensei, esse homem é o de Deus pra mim, eu quero esse homem pra mim, é esse que Deus preparou. E eu comecei a ficar com aquele pensamento, esse homem é o homem que Deus preparou pra mim, eu vou casar com esse homem, e eu ficava orando, e aí eu comecei a orar, eu quero casar com esse homem, eu quero casar com esse homem. Irmãos, e aquilo ali foi entrando no meu coração, de uma forma tão esquisita, que eu já tava assim, eu trabalhava e pensava dia e noite, eu vou casar com esse homem é o que Deus preparou pra mim. Aí, essa casa que eu trabalhava, a minha pastora, ela tomava remédio pra emagrecer. E aí todo mundo falava assim, ai, Cristiane, você tá gordinha? Eu tinha 14 anos e ia fazer 15 já. Irmãos, e aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou tomar esse remédio aqui. Achei o remédio lá e eu tomava. E eu tomei, do jeitinho que tava escrito lá, e eu tomei esses remédios. E fui emagrecendo e tal, e tal. Só que aí, eu fiquei sem comer, assim, porque perdi a fome, ficava sem comer. E quando foi um dia, eu passei mal. Aí eu passei mal e tal. E fui embora pra casa, aí quando eu ia embora pra casa, eu passava no terminal, comprei uma blusinha. E eu já, aquele espírito de sensualidade já tava entrando na minha vida, já tava apoderando de mim, porque eu já queria vestir outras roupas, outro tipo de roupa. Aí eu comprei essa blusinha e fui embora pra casa, porque eu trabalhava durante a semana, aos finais de semana eu ia pra casa da minha mãe. E fui, irmãos, e tomando esse remédio, e tomando e tal. Quando foi um dia, eu passei muito mal. Aí quando eu passei mal, essa minha pastora, a irmã dela, ela é médica. E aí ela falou assim, elas levaram eu lá pra casa dela, né, e tal. E aí a outra irmã dela, que orava, falou assim, minha filha, Deus me mostrou você tomando... Primeiro ela perguntou, né, falou assim, o que tinha acontecido? Aí eu falei... O que tem acontecido? Eu falei, nada e tal, assim, sem gracinha. E aí essa irmã dela, que era médica, me examinou, olhou e tal. E eu passando muito mal, vomitando. E eu fiquei lá deitada na cama. E aí a outra irmã falou assim, minha filha, Deus me mostrou. Você fez alguma coisa? Eu falei, não. Ela falou assim, Deus me mostrou, você tomou com a boca cheia de comprimido. Aí eu falei, né, eu fiquei assim, falei, entendi. Falei, não, eu tomei e tal, uns remédios que eu achei assim. Irmãos, e foi isso. E aí Deus não adianta, né? Deus mostra, não tem como a gente esconder. E aí eu tinha tomado esses remédios, irmão, e Deus trouxe que eu tinha tomado esses remédios. Aí tá bom, e era remédio pra emagrecer. E aí, irmãos, eu fiquei lá, né, na casa dessa mulher que era médica. Aí ela foi, e eu ficava toda hora assim, desmaiava. Aí ela foi, cuidou de mim. E eu lembro, irmãos, que no fundo tinha um quartinho, ela fez uma biblioteca, e tinha uma cama lá. Ela falou assim, Cristiane, você deita aqui, você vai deitar aqui, que agora eu venho cá te ver. E eu tava passando muito mal, eu tava assim, muito, muito mal mesmo. E aí, irmãos, quando ela falou pra mim, ela falou assim, me deu um remédio, falou assim, você deita aqui, porque agora eu venho aqui te ver. Eu falei, tá bom, e deitei lá, e ruim, assim, eu não tava nem entendendo muita coisa. Quando eu deitei,
deitei nesse quarto que tinha, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 14, 15 anos mais ou menos. Aí, irmãos, quando eu deitei nesse quarto, eu lembro que tinha uma estante, eu lembro que tinha um ventilador, uma janela, uma cortina e essa cama. Quando eu deitei e ela saiu, que eu vi assim ela saindo, que eu olhei, a estante veio e caiu em cima de mim. E aí aquela estante caía em cima de mim com os livros e voltava. E eu falei, meu Deus, mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí o ventilador vinha, rodava na minha cara e voltava. Só que ele rodava assim, arrancava um pedaço do meu rosto e voltava pro lugar. E eu olhei para aquele quarto, eu falei assim, nossa, o que tá acontecendo? E eu olhava assim, ela tinha saído, não tinha como eu gritar, não tinha força para gritar. E aí, irmãos, chegou assim, desceu na minha frente um caixão branquinho. E nesse caixão ele desceu com uma corrente. Quando esse caixão desceu, tinha uns nenenzinhos, parecendo um diabinho, um trem muito esquisito. E eles começavam a rir e me morder. Eles começavam a rir, e tô marcando a passagem aqui, irmãos, que eu vou ler, sabe? E aí eles começavam a rir e me morder. E eu tentando assim, aí a estante caía de novo em cima de mim, e eu fazia assim, ela voltava e ficava no mesmo lugar. Parecendo cena de filme. E eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô ficando doida, louca. E eles riam, falavam assim, nós vamos te matar, agora nós vamos te matar. Aí eles vieram e prenderam os meus braços, e eu fiquei deitada na cama assim, com os braços abertos. Os braços abertos e eles prenderam. Aí prenderam os meus braços e falou assim, nós vamos te levar, nós vamos te levar. E aí eu comecei a chorar, sabe, tentar mexer as pernas e eu não conseguia. E aquele ventilador vinha de novo, rodava e arrancava um pedaço do meu rosto. Irmãos, e nessa luta de tentar entender o que estava acontecendo, que eu não conseguia mexer, o meu corpo era tipo uma paralisia do sono, eu não conseguia mexer, eu estava dormente, e eles prenderam meus braços e começou a me morder. Aí apareceu um homem de dentro da parede, um homem negro, com a roupa parecendo de só de tipo uma cueca, uma sunga assim, não tem como, eu não sei explicar. E ele tava só com essa parte de baixo. E aí ele falou assim pra mim, você sabia que eu vou te levar? E aí eu olhei assim, falei, tentando falar, não, tá repreendido. E eu tentava na minha mente clamar, tá repreendido, mas é igual quando a gente tem paralisia do sono, porque eu já tive, depois disso eu tive algumas vezes. E aí eu tentando, eu falava assim, não, você não vai me levar, tentando falar, mas eu não conseguia. E aí ele falava, eu vou te levar, sabia que eu vou te levar? Aí, quando ele saiu da parede, tinha um buraco assim, ó, parecendo daquele filme Doutor Estranho, quando ele faz assim, era daquele jeito na parede, esse buraco. Só que aquele buraco era pequeno e começou a crescer. Aí ele falou assim, olha pra lá. Quando eu olhei, era muito escuro. E só tinha gritos. E aqueles gritos bem fininhos. E tinha uma música tocando lá dentro. Ele falou assim, você vai pra lá. Eu vou levar você, e depois que eu levar você, eu vou buscar outro rapaz. E falou o nome do rapaz. O que eu tava orando, que eu pensava, falava, era meu, que eu tava obcecada por ele. E aí eu falei assim, não, na minha mente, tá repreendido, tentando repreender, não, tá repreendido, e não conseguia, irmãos. E aí esses diabinhos sentou assim com o caixão na minha barriga e começaram a rir. E ele tinha chifre, um rabo, e mordia, irmãos, e aquela mordida assim, fina, aquele trem. E aí eu tentava se entender, eu falava, meu Deus, mas é um sonho, eu tô louca. E ele, nossa, que pena, eu vou te levar e todo mundo vai achar que você morreu crente, morreu salva, mas eu vou te levar, você sabia disso? Eu vou te levar. Nossa, hein, que pena, já pensou você ir lá comigo? Agorinha você vai lá comigo, olha pra lá, fica olhando pra lá. E mandava eu olhar pra lá. Irmãos, e ele começou a pegar a cama que eu tava, ele pegou a cama, jogou dentro do buraco e eu fiquei tipo como se fosse uma outra cama. E aí ele começou a pegar as coisas que estavam dentro daquele quarto e jogava dentro do buraco, e o buraco foi aumentando. E ele falou assim, agorinha, tá chegando a hora, agorinha você vai comigo. E eu tentava falar não, que estava repreendido, mas eu não conseguia. E eu comecei a chorar. Eu comecei só a chorar, e aquela dor dentro da minha alma assim, e aquele buraco onde eu tava, começou a abrir um buraco na minha cama, no chão da cama onde eu tava. E eu só conseguia mexer a cabeça. Mas eu olhava assim, eu via. Parece que a cama era tipo invisível. Eu olhava assim, eu via. E aqueles diabinhos subia e descia nessa corrente, ficava pulando em cima do meu corpo. E ele falava assim pra mim, esse homem, ele ia crescendo. Aí ele começou a crescer, e ele falava assim, olha, hein, você tá olhando? É pra você olhar pra lá. E quanto mais eu olhava, irmãos, mais medo eu tinha. Eu falava, eu vou morrer mesmo. E ele olha pra lá, e o buraco tava assim, do lado da minha cama. Ele falava, olha pra lá, eu tô mandando você olhar pra lá, porque eu vou te levar. Tá chegando a hora, agorinha você vai comigo. E quantas pessoas vai chorar no seu caixão, falar assim, tadinha, morreu salva, morreu na igreja, morreu cantando. E aí ele falava assim, e eles vão acreditar, hein, porque você era crente, você cantava, mas eles não sabem que você estava fazendo a minha vontade. Tudo que eu mandei você fazer, você fez. E agora você é minha. E falava isso pra mim. Irmãos, eu comecei a chorar, tentando clamar o sangue de Jesus e falar que não. E aí ele foi e falando isso pra mim, que ia me levar, e eu tentava repreender e não conseguia. Ele falava que ia me levar e eu tentava repreender e não conseguia. E aí, irmãos, quando
eu acreditei mesmo que eu ia morrer, que eu ia pro inferno, que eu vi que ali era um inferno, eu não conseguia olhar, porque era muito escuro, era uma escuridão que eu não conseguia, assim, explicar, mas eu escutava os gritos, só os gritos lá dentro, e tinha uma música tocando, e aí ele falava assim pra mim, tá chegando a hora, é pra você olhar. Aí eu pensei, eu vou morrer mesmo, eu vou pro inferno. Aí eu escutei, em nome de Jesus, Satanás! E ele fez assim. Aí ele ficou menor. Quando ele fez assim, ele ficou menor e o buraco foi ficando melhor. E eu olhei também, eu também cacei também, onde é que tava aquela voz. Quando eu olhei assim, rapidão, o caixão subiu. Era um caixão branco, esse caixão subiu de novo na corrente. Aí ficou só esse homem. Os diabinhos fugiu tudo. Eles eram igual o nenenzinho, mas eles tinham chifre e rabo. Aí ele subiu assim na corrente e sumiu. Aí eu escutei a voz de novo. Em nome de Jesus, Satanás, eu te dou uma ordem. Irmãos, e ele ficou pequenininho. Ele foi ficando pequenininho. Aí quando ele ficou pequeno, aí a voz falou, sai daqui agora, Satanás, em nome de Jesus. Aí sumiu, o buraco foi ficando desse tamanhozinho. E sumiu todo mundo, a estante ficou no lugar, o ventilador ficou no lugar, e eu olhei assim, e ela falou, sai em nome de Jesus. Quando ela falou, sai, quando aquela voz falou, sai, aí eu fiz assim, tinha uma pessoa em cima de mim, tinha uma mulher em cima de mim, aquelas algemas fez assim, plá, plá, porque aquelas algemas virou fogo e começou a me queimar, quando ele falava assim, olha, você vai olhar, e elas queimavam, irmãos, elas queimavam, era fogo puro, e aí quando essa voz falou, aí eu, e essas algemas saiu, abriu, aí eu, o diabo ia me levar, o diabo, e aí a irmã falou assim, minha filha, o diabo ia te levar mesmo, porque Deus me mostrou a sua sepultura aberta, tem uma sepultura aqui aberta para você. E as irmãs começaram a orar. Quando eu abri o olho assim, estava cheio de irmãs naquele quarto. E aí elas começaram a orar e eu comecei a chorar, porque aí eu vi que eu não estava doida, que eu não estava sonhando. E elas começaram a orar e repreender e fechar o espírito de morte, repreender o espírito de morte e fechar minha sepultura. E aí, irmãs, aquelas irmãs falou assim, que Deus tinha mandado elas ir lá, e na hora que aquela médica saiu, né, que estava no quarto, falou pra mim, Cris, agora eu venho te ver, eu venho ver como você está. Quando ela saiu, eu passei mal. Então o diabo ia me levar naquela hora, e eu tava ali dentro do quarto passando mal, por isso que ele falava, olha, porque ele me punha medo. Enquanto ele me punha medo e eu ficava olhando para aquele buraco, para aqueles gritos, eu não tinha forças para clamar, porque eu acreditava, que a Bíblia fala, se crer, a gente tem que crer para ser salvo. Então ele falava, olha, eu tô mandando você olhar. Ele me distraía e eu não acreditava, eu tinha medo, então eu acreditava mesmo que eu ia pro inferno. E ele tava só esperando o tempo da minha alma sair, do meu coração parar de bater. Então como o diabo é astuto, irmãos, como o diabo é astuto. E ele falava pra mim, olha, então naquela hora eu passei mal, a minha alma, eu tava ali entre a vida e a morte, mas a minha alma já tava querendo sair do meu corpo. E o diabo, sabendo disso, começou a me distrair pra mim não clamar a Deus. E ela falou que eu passei mal, eu comecei a ter convulsão. E aí aquelas irmãs chegaram lá naquele momento e elas foram orar pra mim, interceder. Olha a importância da gente interceder por uma vida. Olha a importância da gente interceder. E elas começaram a orar pra mim e eu voltei. Parece que um fôlego voltou assim em mim. E eu comecei a chorar e elas falaram que Deus mostrou pra elas. E elas eram irmãs de oração. E orou pra mim e falou assim, minha filha, Deus me mostra que você usou algo, que você deu legalidade pro diabo na sua vida. Aí eu falei assim, irmã, mas o quê? Fiquei tentando procurar o que na minha cabeça. Ela, irmã, Deus me mostra que você tem algo que você comprou, que deu legalidade pro diabo. E eu, o quê, irmãs? E eu fiquei louca, porque eu falei, o que eu comprei, meu Deus? Primeira coisa que eu pensei, será que eu comprei alguma coisa do diabo, algum trem? E aí Deus foi revelando, irmãos, e ela falou assim, irmã, Deus me mostra que você comprou uma roupa, irmãos, e lembra que eu falei que eu comprei a blusa? Pois é, a blusa que eu comprei, ela era aberta, tinha um decorão, e ela tava escrita assim, ó, I am sex, a blusa perguntava se eu era sex, e eu lembro que quando eu andava na rua, os homens olhavam pra mim e falavam, sim, você é sex, muito, e aquilo ali, irmãos, foi entrando no meu coração. Então quando eu comprei aquela blusa, eu dei legalidade pro diabo, porque eu ficava assim, eu quero aquele homem vai ser meu, custe o que custar. Eu comecei a dar legalidade, tanto que eu fui tomar remédio pra emagrecer, né, porque eu queria ser atraente. Irmãos, e aí eu falei pra elas dessa blusa que eu tinha comprado, e elas falaram, minha filha, você vai jogar fora, você vai queimar e vai repreender. E assim eu fiz, orei, queimei, repreendi. Irmãos, e eu comecei uma campanha para Deus me libertar. Eu comecei uma campanha, falei, Senhor, me liberta. Jesus, tem misericórdia de mim, eu não quero ir pro inferno, porque eu canto na sua casa, eu canto, meu Pai. Irmãos, e foi uma tribulação, e aí dentro de mim aquele sentimento de angústia, porque eu sabia que eu ia pro inferno. E foi desse jeito, comecei a orar e tal. Aí quando foi um dia, nós estávamos na igreja, aí Deus usou um pastor e falou comigo, falou assim, filha, esse que está na tua porta para casamento, não é da minha vontade. Eu falei assim, Jesus, então o Senhor envia o que é da sua vontade, porque, né, eu ainda pensava naquele homem que eu tinha orado. E aí eu comecei a orar, falei assim, Jesus, então manda aquele que o Senhor colocou pra mim, manda ele pra minha vida, irmãos. E aí eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num homem bem alto, só que eu não via o rosto, com a camisa bege e uma calça marrom, falava assim pra mim, oi, você é a Cristiane? E eu tava assim, olhando uma vitrine,
cheio de bracelete de ouro, coisa mais linda. E eu tava olhando e ele falava assim, você é a Cristiane? Quando eu ia olhar, ele mostrava o braço assim pra mim e falava assim, olha o que eu tenho pra te dar. E eu falava assim, mas como você sabe meu nome? E aí, quando eu olhava no braço dele, tava cheio de bracelete de ouro. Ele falava assim, ó, isso aqui tudo eu tenho pra te dar. E aí, irmãos, eu fiquei com aquele sonho. Eu falei, gente, mas esse homem, como é que eu vou conhecer esse homem? E eu andava de ônibus. Aí todo homem que eu via, eu pensava que era aquele. Falava, é esse, será que é esse? Será que é esse? E com medo, porque, né? Então, gente, até aqui foi o que eu queria do testemunho da Cristiane, o qual está falando sobre o espírito da sensualidade e o que o espírito da sensualidade pode fazer nas vidas das pessoas. Então, fique aí para a sua meditação e para o seu despertamento, porque, né, Deus, ele não faz nada sem antes avisar. E nós precisamos de discernir o que é e o que não é de Deus para que nós não venha cair em tentação e perder a nossa salvação, que é o mais importante. Vigia, vaza.